Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo e nós estamos começando agora o Reconhecendo Pessoas Podcast, o meu, o seu, o nosso Rec Podcast. Para você que está chegando pela primeira vez, curta, comente, compartilhe, se inscreva e saiba que nós aqui do podcast estamos sempre trazendo pessoas interessantes, pessoas legais, pessoas que eu sei que vocês querem conhecer. E não mais nem menos, hoje estamos aqui com um cara que não nasceu em Anápolis, ele vem de uma cidade onde ninguém se cansa, uma cidade que fica no sul do país para trazer para Goiás, é a primeira de Goiás? Primeira de Goiás. Primeira loja de Goiás de motocicletas elétricas. Nós estamos aqui hoje com o Marcos. Marcos, prazerzão, viu? Obrigado, Paulo, obrigado pelo convite. A gente está aqui para a gente trocar essa ideia, conversar, desejar um prazer estar com vocês aqui. Não, beleza. Ô Marcos, a gente tava aqui trocando uma ideia rapidinho mais cedo, né? Você falou que você nasceu numa cidade chamada Descanso. Descanso, uma pequena cidade pacata no oeste de Santa Catarina, próximo ao argentino. Você saiu de lá, você tinha quantos anos? Então, eu saí de lá, eu tinha 15 anos, porque eu fui para a cidade ao lado, né? Que se chama São Miguel do Oeste, mais próximo ainda da Argentina. E aí depois, em 2005, eu vim para Xaxim, ao lado de Chapecó. Xaxim, Chapecó, oeste de Santa Catarina também. E em 2018 eu vim para Anápolis. Tô vendo que você é casado, né? Sou. Você conheceu sua esposa, não foi na cidade que você nasceu, não? Não, né? foi em Xaxim. Xaxim? Xaxim. Ela é xaxinense? Xaxinense. Isso aí. Lá eu morei numa cidade que chama Sinop. Não sei se você já ouviu falar. Mato Grosso? É. Conheço. Que é Sinop, é Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, né? As cidades em volta de Sinop também, todas têm uns nomes bem peculiares, né? A gente tem Sorriso. Alta Floresta, Feliz Natal, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde. E tem muito pessoal do sul lá, sabe? Deve ter conhecido, né? Não. Eu tenho parentes, inclusive, em Sorriso, em Nova Mutum, que saíram lá do Descanso. E por que no Paraná é uma cultura paranaense, dá uns nomes diferentes, assim, pra... Catarinense. Desculpa. Não, a região... Nossa, eu confundi demais. Porque Sinop é do Paraná. Isso. Desculpa. Então, nós estamos em Santa Catarina, que somos chamados, inclusive, de Barriga Verde, né? Mas lá, o sul, pra falar aqui, de onde que você é? Você é gaúcho, né? Lá pra região centro-oeste, nordeste, todo mundo que é do sul é gaúcho. E não é, tem o paranaense, o catarinense e o gaúcho, né? Que é rio-grandense. Mas do sul inteiro tem cidades com esses nomes um pouco, assim, diferentes? Tem muitas cidades lá. Tem Palmitos, o oeste tem Pomerode, que é a região mais alemã, né? Então tem vários nomes bem peculiares. Xaxim, por um exemplo, é pequena queda d'água em Tupi-Guarani, ou seja, de uma tribo indígena, né? Chapecó, então é uma cidade do lado, que é um polo, né? E tem Xanxerê. Xanxerê. Qual que você acha o nome mais diferente lá que você já viu? Eu vou ser bem sério dizer, Xaxim, pra mim, no início foi uma cidade bem diferente o nome, porque quando eu morava em São Miguel do Oeste, eu trabalhava com ônibus, cobrador de ônibus, né? Eu passava por várias cidades, até quase o litoral. E uma das cidades principais que achei diferente o nome foi Xaxim. E por coincidência ou não, eu acabei indo morar em Xaxim. Sabe? Você trabalhava como operador de ônibus? Você era motorista, né? Não, eu era cobrador de ônibus. E lá, cobrador de ônibus em ônibus intermunicipal? Intermunicipal. Empresa Reunidas, uma grande empresa do oeste lá de Santa Catarina. Tem, inclusive, passa por aqui, tem algumas rotas que eles fazem que vão pro norte aqui, na empresa. Aqui, isso era que ano, isso daí? Agora vamos começar a entregar o jogo. Pois é, isso foi em 2004, 2003 a 2005, porque em 2005, aí eu acabei indo pra Xaxim porque eu comecei a fazer faculdade, sabe? Fiz um vestibular lá, e aí acabei passando e acabei indo morar em Xaxim. Vestibular de que você tinha prestado? Faculdade de administração. Eu sou formado em administração com ênfase em comércio exterior. Né? Aí eu cursei a faculdade lá. Era pra fazer faculdade, embora acabei fazendo casa e tal. E... Já fez família. Aí entrou querendo sair e terminou querendo ficar. O tempo passa muito rápido. Você conheceu sua esposa na faculdade? Não, eu conheci minha esposa na empresa ao qual eu trabalho até hoje, que é uma das maiores empresas, a maior empresa da América Latina no ramo de embalagens, né? Também. E aí ela trabalhava lá na produção, eu trabalhava no escritório e a gente acabou se conhecendo. Né? E aí a gente
casou, não faz muito tempo, faz 5 anos. Aí depois eu resolvi vir pra cá, pro Goiás, né? Aí vamos todo mundo ou não vamos, né? Então... Aí meu filho, tem um filho pequeno de 3 anos, né? Aí ele nasceu e a gente acabou vindo pra cá. Eu viajava muito, né? E por que você que saiu de descanso, fez faculdade, morou em Xaxim, por que Anápolis depois disso? Então, boa pergunta. Por que Anápolis? Eu fazia coordenação de vendas nessa empresa do ramo nacional de embalagens. Eu coordenava os representantes comerciais, que eram muitos, espalhados no Brasil todo, né? O estado de Goiás, ele tinha uma peculiaridade que os representantes, a gente trocava com uma certa frequência os representantes, não tinham um atendimento, uma venda que a empresa estipulava. E a gente acabou trocando, e eu como coordenava, eu acabei ficando por 6 meses até encontrar uma nova representação. Então, tá, Marcos, fica lá, você fazendo a venda direto. Eu sou um cara que gosta de vender, eu prezo muito por um bom atendimento, né, com os clientes. E eu acabei ficando por 6 meses para encontrar uma outra representada. E esses 6 meses se tornou quase 3 anos. Quando eu vi, eu estava já fazendo as vendas normais aqui. E aí, nesse meio tempo, quando eu vinha, eu ficava uma semana aqui e uma semana eu voltava, né? Daí nasceu meu filho. Aí, essa distância e tal, e a empresa também começou a crescer muito aqui, o estado de Goiás em vendas, então tá tendo uma certa dificuldade nessa ida e vinda. Aí a gente fez um acerto com a empresa e aí eu saí da empresa de CLT, que eu era, né, interno, e abri uma representação comercial e aí eu e minha família viemos para Anápolis. Na verdade, eu não vinha para Anápolis. Uma outra informação importante, eu peguei a mudança, botei dentro do caminhão e vim para morar aqui em Goiânia, ali perto no setor Jaó, perto do aeroporto, porque tinha uma pessoa que ia deixar uma casa para mim, desalugar ela no final de semana. Nós chegamos no domingo, ele estava na casa, ele falou que até na quarta ele saía, chegou na quarta ele não saiu, eu com a mudança dentro de um caminhão e eu num apartamento lá, de 1 por 1, com a minha família toda. Foi complicado, cara, foi tenso. E aí eu comecei a procurar, já tinha visto essa casa aqui em Anápolis, eu gostava de Anápolis, tem vários clientes da empresa aqui de Anápolis de embalagens, né? E aí o que aconteceu, meio que em cima da hora, né, eu liguei pro cara na quinta-feira, ele falou, não, eu tenho a casa, fechamos. Eu falei, tá, semana que vem você pode entrar. Eu falei, não, cara, eu preciso entrar amanhã. Não, mas como você vai entrar amanhã? Não, eu preciso, tô aqui com o caminhão da mudança, queria despejar minha mudança lá, já fazia 6 dias que ele tava com ela. Não, e fora que você devia estar pagando o caminhão ainda. Pagando, e eu lá com um filho pequeno, umas roupas assim do dia a dia, mas não tinha volume para 6 dias, né? Não, você ficar numa casa com a mala de roupa, você não passa uma semana, então, né? Sim. Só que nós éramos em 4, né? E eu tô falando de uma pessoa. Então complicou, mas graças a Deus deu certo. Aí a gente veio, conseguiu ajustar com o pessoal da imobiliária aqui, que inclusive virou meu amigo. E aí na sexta-feira a gente mudou aqui para Anápolis e ficou. E você falou que vocês eram em 4. Então, isso eu tenho uma minha enteada, né? Que é uma filha né, da minha esposa. Ela... tá. Eu queria saber quem que era esse quarto elemento aí. Ela falou contigo, a Letícia. Foi ela? Muita gente boa ela, pô. Então, Marcos, aí você, nesse tempo aí, você pegou, você tava morando aqui, trabalhando em Goiânia, ou você... Não, eu trabalho no estado todo, né? Por exemplo, assim, semana passada eu tava lá em Formosa, a gente atende o estado todo no ramo de embalagens. Mineiros, lá na divisa com Mato Grosso, Tumbiara, Rio Verde. E os focos principais Goiânia, Anápolis, aqui Brasília, Formosa, onde tem a concentração maior de clientes nossos do ramo de embalagens, né? Mas o estado todo eu conheço e a gente viaja e atende eles. Quando você... Tocantins também, né? Algumas coisas. Pô, bacana. Quando você fala de embalagem, eu sou uma pessoa meio cru. Certo. Eu vou pensar assim, eu já trabalhei no Ceasa pra minha mãe, lá tinha uma loja de embalagens. Certo. O meu ponto de vista é, você vende pra aquela loja. Não, eu vendo embalagem industrial. Eu vendo embalagens de 25, 50, 1.000 e 1.500 quilos. Embalagens para ração, por exemplo, de gado, de corte, de leite. Não é sacolinha de mercado. Não, é embalagem industrial, embalagem grande, de grandes volumes e para cargas maiores. Big Bag, não sei se tu já viu falar, são uma embalagem grande que ela tem uma capacidade de condicionamento de 1.000 a 1.500 quilos de produto. A gente vende muito para quê? Fertilizante, por um exemplo. Né, para o ramo pecuário, né, agronegócio, né, açúcar também, usinas, fertilizantes é o que mais a gente vende, né, mas tem hoje vários segmentos, né, então no ramo do agronegócio é que a gente atua muito forte, daí pro fertilizante, para ração, para semente, pro bicálcio, então tem vários segmentos, entendeu? Se eu pegar uma Big Bag dessa sua, colocar o Jurema dentro dele e despachar ele no aeroporto como carga, eles aceitam, será?
Olha, teria que ver porque produto perecível, né? E aí o Big Bag ele não tem essa utilidade principal, né? Ah, tá. Jurema. Teria que ser no plástico. Aí, você mexendo com saco grande. Saco grande e saco Saco pequeno. grande, né? Um saco grande e um saco muito grande. Aí, de repente, a gente ouve falar de você por causa de motocicleta elétrica. Por quê? Hobby, né? Eu gosto, sempre gostei de motocicleta. Tenho 2 hobbies. Eu sou CAC, né? Eu gosto de armas, tiro ao alvo e motocicleta. Meus 2 hobbies, né? E eu sou um cara que eu pesquiso muito, sabe, Paulo? Eu fico pesquisando na internet, no YouTube, no Facebook sobre oportunidades de negócio. Inclusive, a gente brinca, eu tenho uns compadres meus lá no sul, que a gente se reunir para fazer churrasco, né? E no final de semana a gente falou assim, vamos montar um livro de como ganhar dinheiro sem ter dinheiro. E a gente tem esse livro até hoje. São ideias de como que você pode ganhar dinheiro com várias coisas, né? E eu pesquisando isso, né, na internet, eu vi a Volts, né, motocicleta elétrica. Então, 2 pontos principais para mim foram, um que eu gosto de motocicleta, eu tenho moto, né? E o outro... Você tem qual moto? Então, eu tenho uma Ducati, uma multistrada Ducati, que eu comprei há pouco tempo, mas eu já tive 125, já tive 300, já tive 600, já tive 160, entendeu? Eu tive várias motos, né? Aí depois eu vendi, e depois que me morar para casa eu não tinha. Aí eu acabei comprando uma outra de estrada, que quase um ano, não tem tempo, porque a empresa aqui e ali, como muito corrido, não tem. E aí eu entrei em contato com o pessoal e deu certo. E agora eu quero saber desse livro que você falou de como ganhar dinheiro sem ter dinheiro. Onde é que eu consigo uma cópia dele? Já que a gente consegue 2 cópias dele. Então, o detalhe desse livro tem um pequeno problema. Ele não tá finalizado, entendeu? Não, mas até... Não, pois é. Mas aí que tá. A gente não finalizou ele porque a gente não encontrou ainda a fórmula de como ganhar dinheiro sem dinheiro, sabe? E aí, a hora que nós encontrar essa fórmula, a gente vai disponibilizar para o mercado, sem sombra de dúvida. Enquanto que no final de semana, no final do ano, a gente se encontrou com os nossos colegas lá, né? E aí o nosso livro deu uma paradinha, porque antes nós se encontrávamos com mais frequência, então as ideias surgiam, e daí, essa vai pro livro, essa vai pro livro. E agora parou. Mas a hora que nós tiver, com certeza eu mando 2 para vocês. Não, se você pegar esse livro, finalizar sem estar finalizado, colocar à venda e fazer um curso coach na internet, talvez você consiga ganhar dinheiro sem ter dinheiro e ainda ganhar mais dinheiro com o coach, não? Pode ser, mas eu não sei se eu tenho toda essa capacidade, não, porque... Tamo aí, ó. É algo novo, né? Algo a ser explorado, talvez, né? Pô, até acabei entrando aqui na conversa sem antes a gente ter realmente iniciado o podcast. No podcast, Marcos, seguinte, muita gente conhece, poucas pessoas me conhecem, e comparado a várias pessoas que eu pretendo ajudar com esse projeto, quase ninguém conhece nós 2 juntos. Certo. E baseado numa frase, eu sempre falo isso, porque pra mim é uma frase que eu acho muito bonita, ela é de um filme, até conhecido, o filme chama Cruzadas, de 2006. Tem uma frase lá, que ela é assim, que homem é um homem que não torna o mundo melhor. Certo. E baseado nisso, a gente fez aqui no podcast a nossa caixinha dos desejos. Essa caixinha dos desejos, para que ela serve? Ela serve para a gente arrecadar fundos para no final do ano a gente escolher uma entidade para onde a gente vai doar esse dinheiro ou vai doar algum trabalho, cestas básicas, ainda não sei. Mas mesmo sem saber o que eu vou fazer, a gente já começa a trabalhar o dinheiro para que ele possa se tornar alguma coisa, né? Certo. E diferente de todo podcast que tem, assim, todo não, mas alguns, né? Onde a pessoa paga pelo convidado, aqui é o contrário. O convidado paga para estar aqui, né? E essa presença sua, né? Conhecer e ouvir falar de cidades que eu nunca ouvi falar, com nomes bem característicos, né? Certo. O prazer também ter você aqui. Gostaria de ser você que paga para estar aqui com a gente, né? E para não falar assim, pô, eu tô só pagando para ir, a gente vai te dar a oportunidade de fazer um desejo. E esse desejo, eu sempre falo o seguinte, cuidado com o que você deseja, porque pode se tornar realidade, tá? Então, assim, por favor, faça a sua doação, olhe para essa que é a sua câmera e faça um desejo aí, cara. O meu desejo é para que todas as pessoas tenham o suficiente para ser feliz, e o suficiente para
Uma pessoa pode ser o diferente do suficiente de outra. Então, se nós tivermos o suficiente, todos nós seremos felizes. Pô, bacana. Voltando aqui. Agora eu vou fazer um pouco o papel do vilão. Você falou que já teve várias motos, estradeira, Ducati 160, mas hoje você mexe com um nicho de motos bem diferente, que são as motos elétricas. Totalmente. Né? Uma moto elétrica, assim, uma coisa que, antes da gente começar isso, eu tenho que deixar claro para quem ouve a gente, é que a gente não pode pegar um produto que ele foi criado pensando em uma finalidade e tentar aplicar esse produto para uma finalidade para a qual ele não foi preparada, né? Corretamente. Tipo, se eu pegar um machado, ele é ótimo para cortar uma árvore. Mas se eu for pegar ele para cortar um presunto, talvez ele não seja tão bom quanto uma faca, que não vai prestar para cortar a árvore, né? Com certeza. Então, quando você, assim, vamos pegar o exemplo você, viaja pelo estado todo. Para você, o seu produto, talvez ele não seja o mais ideal. Não, para viagens longas, o meu produto Volts não é adequado de forma alguma. Não é esse o objetivo. E qual que é o objetivo dele? Interno, cidade. Mobilidade interna. As nossas motocicletas, elas foram pensadas para o público dentro da cidade. Ou seja, aonde tem o maior volume de motocicletas comercializadas hoje em âmbito nacional, municipal, estadual. O que mais sai? Pra você ter uma ideia, o ano passado foi vendida no Brasil, emplacada no Brasil, 1.157.000 motos. Dentro delas, mais de quase 90% são motos que é dentro dos nossos segmentos. Motos de baixas cilindradas. De 100 cilindradas até 250, 300 cilindradas. Ou seja, motocicleta que é usada para o dia a dia do trabalho principalmente. Então, essa sua moto, ela não visa aquele público do cara que quer sair de Anápolis e ir para Brasília trabalhar todo dia, por exemplo. Não. Ele pode ir com 2 baterias, porque as nossas motos, todas as motos têm 2 versões, né? A versão, entre aspas, sim, mais simples, com uma bateria, e a versão com 2 baterias. Ou seja, autonomia. Qual que é? Por isso que, assim, o que eu falo para o cliente, a primeira pergunta quando o cliente chega na loja, para qual utilização você quer a motocicleta? Você quer para ir ao trabalho? Você quer para trabalhar com ela? Ou você quer para andar no dia a dia? Com essa resposta dessa pergunta, a gente sabe qual produto a gente oferecer para o cliente. Porque uma bateria, ela tem uma autonomia. 2 baterias, ela tem outra autonomia. Então, isso é crucial para a gente entender o que o cliente precisa para a gente adequar o produto a ele. Se eu pegar, por exemplo, um cara hoje que trabalha no iFood, dentro da cidade. Ótimo. O seu produto serve para ele? Excelente para ele. Inclusive, saiu uma reportagem há poucos dias agora, o iFood está lá fazendo um programa que ele quer de facilidade as pessoas cadastradas pelo iFood para comprar 10.000 motos elétricas até o final desse ano. A Volts lançou as motos e o ano passado, quem fez os primeiros testes foi o iFood e Ambev, São Paulo. No ano passado mesmo, alguns grupos já adquiriram 500, 1.000 motos para rodar. Então, nós temos três motocicletas. A Scooter, a Naked, né? A EV1 e a EVS. Nós temos a EVS Work. EVS Work, eu não tenho ela ainda no Brasil fisicamente. Tem algumas testes, né? Mas a gente já está fazendo as pré-vendas, que ela é específica para o pessoal do iFood. Porque é uma moto mais leve, mas mais potente do que uma EV1, certo? Direcionada para o iFood. Inclusive, ela no emplacamento dela, ela é para uma pessoa dirigir. Ela já vem com um suporte de baú externo, né? Mas é específica para entrega. Essa que você falou que é específico para o iFood. Ela já vem com um fornozinho atrás para deixar quentinho ou gelado? Ainda não. Mas quem sabe possa se pensar, né? Mas vem com o braço já, pelo menos, né? O braço dela é para o suporte, né? Quando a gente pensa em comprar uma moto elétrica, vamos começar pelo básico. Sim. Elas a gente tem que emplacar também? Sim. Moto você emplaca. Motoneta, bicicleta e outras formas elétricas que tem, você não emplaca. Então, qual que é a diferença? E por que só tem Volts que emplaca? Porque a Volts que é moto de verdade. Várias outras marcas, não de verdade que eu digo, elas não são consideradas motos pelo Detran.
Então não tem necessidade de emplacamento. Inclusive tem em algumas cidades... É um patinete com assento. Patinete elétrico, né? Aham. Inclusive tem cidades aqui no Brasil que já tem ações aí de polícia em si, porque existe muitas pessoas andando com essas motos na ciclovia, né, na rodovia normal, dentro da cidade, sem capacete, né, costurando de uma certa, né, forma que pode causar acidentes, não tão somente para eles, mas para os outros condutores, né, sem ter uma habilitação, sem ter uma condução correta. Já a nossa não, você compra, você chega a nota fiscal, você vai no Detran, você emplaca, você vai pagar IPVA, você vai pagar imposto, você vai ter multa na tua carteira se você infringir as leis de trânsito, normal, igual uma motocicleta. Nesse parte de veículos, né, todos elétricos, tem estado que dá desconto, tem estado que não cobra. Como é que funciona aqui em Goiás? Então, infelizmente no estado de Goiás, cobra total ainda. Nós temos aí 8 estados no país que eles cobram alguns parciais e tem alguns que é isenção total. Qual né? que seria um estado com isenção total? Então, eu tenho Pernambuco, que é isenção total, Rio Grande do Sul, se não me engano, nos cálculos Minas. Eu não vou lembrar exatamente. Eu sei que São Paulo tem isenção parcial, Rio de Janeiro é parcial também. O nosso estado não tem nada. Tem projeto na Câmara para entrar em votação para tentar ter parcial ou total. Então isso depende dos órgãos governamentais, né? E a gente aguardar. Esperamos que a gente consiga, porque a vantagem é muito grande, né? A gente conseguir esse incentivo aí para os nossos clientes. Então eu vou ter que emplacar, vou ter que andar com capacete. Sem dúvida. Se eu passar num radar, eu vou receber uma multa. Vai. Se eu não pagar o IPVA, eu passar 3 anos sem pagar o IPVA aí e andar nela, e eu passar numa blitz, eles vão levar minha moto. Vai. E então, em relação a ser uma moto, a ser considerado uma moto pela lei, é completamente uma moto. Uma moto, completamente. Não difere nada de outra. Então, agora vamos começar a pensar da maneira que se eu fosse comprar uma moto, eu pensaria. Quando eu penso em moto, vou até falar marca e modelo. Lógico. Eu sempre pensaria numa Titanzinha ali. Ótimo. Vou pegar uma Titan para eu comprar. Para quê? Para eu ir pro trabalho. Vamos colocar isso dentro dessa que você falou, vamos colocar o que eu acho que é o que o pessoal mais usa. O que mais sai, o que mais fatura hoje de motos nesse segmento, realmente é a CG Titan 160 cilindrados. Eu poderia até estar enganado, mas você confirmou. Então, assim, eu penso que a maioria das pessoas hoje comprou uma moto para ir pro trabalho. Isso, né? ou trabalhar com ela. Mas vamos colocar só ir ao trabalho. É aquela moto que a pessoa tem a moto, às vezes ele usa a moto para sair também, mas pelo menos de quem eu conheço, normalmente a pessoa ela tem a moto para ir voltar do trabalho, ela tem um carro para ela sair, né? Correto. Por que eu escolheria a Volts e não pegar uma 160? Ótima pergunta. Por quê? Vamos lá. Alguns benefícios que a Volts tem comparado com uma moto de combustão. Nosso segmento hoje, a Volts, ela tem alguns pontos, né? Que inclusive a nossa pegada não é tão somente a questão econômica, que é o principal que a maioria dos clientes acham, mas assim a mobilidade e a sustentabilidade. Por quê? Hoje, para você ter uma ideia, uma moto que faz 500 quilômetros num mês, numa semana, num ano, ela emite aí em torno de 30 quilos de CO2 na atmosfera, certo? Que equivale a 8 árvores desmatadas ou 8 árvores plantadas, certo? Como você está emitindo, você está desmatando, certo? Uma moto elétrica não tem. Então a gente tem que começar a pensar isso. Sobre o efeito estufa, sobre a sustentabilidade no nosso país, no nosso mundo onde vivemos. Para a nossa geração, para as futuras gerações. A moto não faz toda a diferença, mas a gente plantou uma semente. Não faz toda a diferença agora. Mas daqui a uns anos, com certeza absoluta, as motos em combustão serão a minoria. Como os carros elétricos também serão, e como hoje em alguns países subdesenvolvidos já são a minoria em combustão. Então, primeiro ponto, sustentabilidade. Segundo ponto, economia. Uma mesma moto 160, Titan 160 que você falou, ela tem uma capacidade de combustível, né? No tanque dela de 16 litros. 16 litros vezes R$ 6,80 são equivalente a R$ 108 que você gasta para encher um tanque de combustível. 6,80 na gasolina tá barato, hein? Eu tô abastecendo a 6,90. Não, uma média, né? Chegou a 7 e pouco, né? Uma média. Sabe quanto que você gasta para encher a bateria das nossas motos elétricas, 2 baterias? 108 de gasolina, e as nossas motocicletas você gasta R$ 4,40. Não dá a mesma autonomia, Marcos, não. Então você tem que encher 2 vezes as baterias da nossa moto para ter a mesma autonomia de um tanque de combustível. R$ 8, R$ 9,20.
Vamos jogar mais 10? Ah, vamos arredondar para 10. Para 108, se sobrar R$98 cada vez que você for abastecer tua moto, seria interessante? Né? O iFood... O iFood... o iFood... O pessoal do iFood, que vem muitos clientes lá, eles gastam, Paulo, em média de 800 a R$1.000 por mês de combustível. Fazem muita entrega, rodam em torno de 120, 150 km por dia. Com a nossa motocicleta, eles gastam em torno de R$30 de energia elétrica. A nossa moto, ela tem 2,4 kW de capacidade energética dentro dela. Uhum. Se nós pegar quanta energia aqui da tua casa, da minha casa, nós vamos olhar que o quilowatts da nossa região custa em torno de 90 centavos. 2,4 vezes 9, R$2,17 para ser mais exato, para você encher uma bateria. Daí tu pode comprar moto com 2 baterias, então você enche as 2 baterias com R$4,40. Quando você fala que tem moto com 1 e 2 baterias, qual que seria a autonomia da moto de uma bateria? Boa pergunta. Então, uma bateria, outra tecnologia. A nossa moto é uma tecnologia estupenda comparado com as outras motos, né? Uhum. E tem uma tecnologia impregnada em motos de R$120 mil. Por quê? Ela tem um painel TFT, um painel totalmente digital, onde você vai ter data, hora, quilometragem momentânea e autonomia. Pra quem nunca viu, parece um tablet, né? Parece um tablet, isso mesmo. Espelha celular, tu vê quem tá te ligando, espelha o GPS, pega a direita, pega a esquerda. Uhum. Ou seja, um painel fenomenal que traz muitas informações. O painel da Tiguan. Isso. Então, e o que acontece? Uma ou 2 baterias, né? Que você perguntou. Então, depende. A autonomia, ela tem 3 modos de pilotagem. Outra informação muito importante. O que é modo de pilotagem? O modo Eco, Standard e Turbo. O modo Eco, você vai ter uma velocidade máxima de 35, 40 km por hora, para você andar de boa. Com esse modelo de pilotagem, você vai ter até 120 km por bateria de autonomia. Certo? Então seria 120 para uma e 240 para duas. Para duas, se você intercalar. Se você andar junto, você pode andar com as duas juntos, ela vai te dar um torque um pouco maior. O que é o torque? A arrancada da moto mais rápida, porém ela vai gastar um pouco mais das 2 baterias. Uhum. Mas esse modelo ninguém anda, não adianta mentir. Eu até falo para meus clientes, essa é a ficha técnica dela, da especificação. Todo mundo vai andar no modo Standard ou Turbo. O Standard que é do dia a dia, 50, 60 por hora, né? Esse modelo você vai ter uma capacidade em torno de 80 km por bateria. 160 de 2 baterias. Gastando o cúmulo de R$4 apenas de energia elétrica. Volto a dizer, isso depende de quê? Da pilotagem do cara. Se ele levar puxar o tempo todo, isso vai cair. Isso eu tô falando uma média. Se ele ficar andando só morro acima, isso vai cair. Se ele botar 200 kg na moto, que é a capacidade máxima dela, que é uma grande capacidade, essa autonomia vai cair. E isso é baseado em uma média. Então, a média é que você ande conforme a especificação num local que seja plano o máximo possível. Não é que não posso pegar morro? Não, você pode pegar morro. Pra gente que tá aqui em Anápolis, Anápolis é uma cidade que tem subida, descida, mas é quase plano, tranquilo, né? Tranquilo. Então seria ideal. Uhum. Né? E se fosse no turbo, como é que ela funciona? No turbo ela vai cair em torno aí para 60 km por bateria, entendeu? Porque daí é mais puxadão, entendeu? Para o cara andar como diz o outro, na voada mesmo. E ela né? pegaria quanto, mais ou menos? Então, com as 2 baterias, ela pode pegar até 120 km por hora. Uma outra pergunta, mas quanto que ela pega? Não é moto para velocidade, é uma moto para tua densidade. Densidade você não pode passar de 40, você sabe, né? Todo mundo sabe. 40, 60 no máximo. Mas não, pô, Marcos, mas eu preciso ir ali no Road 60. Legal, não tem problema, você pode ir. Na BR ela vai te pegar 100. Eu peguei com ela na BR já 112. Tranquilo. Uma velocidade boa para você andar sem problema nenhum. Uhum. E agora, vamos lá. Você tem a Scooter e a EVS, elas são... A Scooter, né, é mais modelo estilo... Todo mundo conhece, né? A Bis, né? Uhum. Da Honda, que é a famosa. Então é uma moto também muito boa, confortável, leve, macia para dirigir, dirigibilidade muito boa, né? As mulheres principalmente gostam muito delas. E outro detalhe interessante também, que ninguém sabe, né? Mas as nossas motos têm ré. Né? Aperta o botãozinho, tanto a EVS como a EV1, você dá ré para estacionar, ou uma mulher mesmo quando ela vai dirigir, ela pode usar um salto alto, se ela pisar numa terra, no caso, uma brita, num calçamento, ou num local que não esteja 100%, ela põe o ré na moto e estaciona tranquilamente, não fica forçando o pé no chão, é muito confortável. E tem uma coisa também... E rádio, né? Isso daí eu ia falar também. Eu só vi nas BMW a moto com rádio.
Eu achei interessante. E por isso, não só isso, Paulo, na BMW, inclusive eu tenho... A GS. Isso, a GS. A GS que você espelha celular, que você tem GPS e você tem rádio, música, Bluetooth. Numa moto, e uma GS custa quanto? 120 mil. E nós temos em uma moto de valor popular pro dia a dia. Quanto que custaria a sua? Então, a nossa moto, a EVS, que tem essa tecnologia toda, ela custa a partir de R$19.900. E quando a gente compra uma moto, às vezes, né, pessoal, tem aquele negócio assim, a primeira é pra baixo, o resto é pra cima, tem umas que é tudo pra cima. Como é que é a da Volts? Como é que é as marchas dela? Não tem marcha, é automático. Automático? Automático. É uma moto que você não vai fazer, não tem embreagem, né? Não tem correia dentada, não tem relação, não tem vela, não tem nada. Então você senta em cima dela, ligou a moto, né? E ela faz um barulhão enorme quando você liga. Ou seja, nada é um computador, né? Você não sente. E só acelerar, sair acelerando. Então, com ela, eu não posso trocar o escapamento pra ficar fazendo rantantan na rua. Não, infelizmente não. Ah, que triste, hein? É, isso é bem triste. Não vai servir pra mim mais. Tô brincando. Não, sabe o que você pode fazer? Ela tem Bluetooth, você põe o som no teu celular, conecta ali, você pode fazer o rantantan teu aí tranquilo. Não, valeu. Então, assim, a sua moto, ela vem pra competir num nicho de motos urbanas. Correto. Agora, vamos ser um pouco advogado do diabo. Quanto que custa uma 160? Normal? É. Em torno de 16 a 18 mil reais. Tá. Vamos pegar o mais barato da sua com o mais barato dela. Eu acho que é o padrão, tá? Então vamos colocar 16 mil, uma 160 mais barata. A sua mais barata, ela é quanto? 14.990. 14 mil. Mas não se equiparam. A minha mais barata, que é a Scooter EV1 Sport, ela equivale a uma Bis 125. Tá, então vamos comparar. Essas duas. Eu tô comparando as padrãozinhos, assim, isso. padrão CG. Padrão CG. Então é EVS. CG. A minha EVS e uma CG 160. Isso, vamos... Que eu acho que é o que eu mais vejo na rua. Ok. Então tá, uma CG tá ali em torno dos 16. 17 mil. 17. Com frete. A sua, ela tá... 19. 19. 19.900. 20. 20 para 17. Isso. Sem problema. Por que eu escolheria pagar 3 mil a mais? Simples. 2 cálculos bem básicos para você fazer. Primeiro, você me diz quanto a quilometragem que você faria por dia, por mês, que você vai ter a economia. Voltando para o pessoal do iFood. Um cara que roda em torno de 100 km, 120 km por dia, ele gasta R$800 de combustível. Com a minha, você gasta 30 de energia. Te sobra R$730. Em 4 meses você paga essa diferença da moto e o restante dos outros 7 meses você tem de economia total no bolso só de abastecimento. Ponto. Segundo ponto. Todas as motos de combustão, inclusive a que eu tenho também, que é normal, e carros, quando você tira 0 km da agência, você é obrigado a fazer revisão nas agências cada quilometragem ou ano, correto? A nossa não tem. Outro ponto, você não é obrigado a fazer revisão em local nenhum, porque ela não tem itens para ser revisão, muito pouco. Detalhe, você tem que trocar numa moto de combustão óleo, cada certo tempo. Você tem o desgaste da correia, da relação dentada que gasta muito, tem embreagem, tem filtro, tem um escapamento do ratatatã, se o cara fazer muito ou não. Nós não temos isso. Ou seja, só de manutenção que você gastaria com uma de combustão, ela te dá uma outra economia fenomenal. Fora, que eu já te falei, do dia a dia do abastecimento. Quanto mais você anda, mais economia você tem comparado de combustão. Então, esses 3 mil reais, dependendo quem for trabalhar com ela, te digo assim, 5 meses você paga essa diferença. O restante dos próximos anos que você vai ter ela, que não é uma moto para 2, 3 anos, é para 5, 10 anos, é 100% economia no teu bolso. Falando em economia, volto a dizer, nós trabalhamos com sustentabilidade. Você não vai ter a poluição de gás carbono e a poluição sonora. Porque queira que não a poluição sonora acaba atrapalhando e é um tipo de poluição. Então você está andando silenciosa, escutando tua musiquinha de boa, simplesmente escutando o barulho do pneu rodar. Agora, eu vou levar para um outro ponto. Eu tenho alguns amigos motociclistas. A partir de 13.750. A CG Titan. Correto. É o seguinte, se tu olhar no meu site, ela tá 19.990. Agora você pega ela, olha qual que é a versão, daí você coloca mais o frete, mais isso, mais aquilo, mais aquela outra. Duvido se você comprar, chegar ela para você nesse valor para você aqui. Pode olhar. Cota ela, depois você me fala.
Cota entrega aqui na tua casa. Que nós temos um outro diferencial também. A moto, ela entrega na casa do cliente. Você Ele não não tem que pega na buscar. agência. Ela vai chegar numa caixa de papelão na tua casa. Você vai tirar ela, colocar o retrovisor, olhar a bateria se está carregada, colocar na tomada, senão você senta em cima da moto, pega a nota fiscal e vai no Detran. Acabou. Muito prática. Muito E esse mais negócio de carregar a bateria? Quando a gente pensa em carro elétrico, porque assim, o meu pensamento, eu já até te falei isso, eu acho que o mercado de motocicletas elétricas é um mercado que ele está começando, né? Sim. Está em desenvolvimento. Quando a gente pegou o começo ali, as primeiras gerações de carros elétricos, as tomadas dele eram as tomadas que você tinha que carregar onde carregava carro elétrico que não existia. E levar um transformador junto quase. Hoje em dia você já tem a tecnologia que você consegue carregar na sua casa utilizando um cabo meio diferente, mas que vai ficar sempre no carro, então certo. Faz sentido, né? É diferente, mas vai. A sua moto, para eu carregar ela, eu consigo carregar ela numa tomada normal ou precisa de adaptação? Não, você pode carregar ela em qualquer tomada 110, 220, monofásica, bifásica, trifásica, mas tem que ter o cabo dela sim. Por quê? Porque ela é um cabo normal que conecta em qualquer tomada, mas ela tem um transformadorzinho que gera energia, por causa que a bateria ela tem 3.000 watts, mas a amperagem dela é de 72. Então ela não recebe 220 kW ou 110. Ela reduz. E automaticamente esse mesmo carregador, a hora que a bateria estiver cheia, ela desliga. Automático. No conforto da sua casa, à noite, você pode botar carregar às 10 horas da noite e ela vai acabar a carga dela às 2 da manhã. Às 2 horas você... Mário, tem que levantar e desligar? Não, ela se desliga automático. Às 4 horas, então, para carregar. Isso, 4 horas. E quando ela não acontece igual acontece em celular, porque assim, celular, quando você compra um celular, a bateria dele dura 1 dia e meio. Aí você acostuma igual você falou. Vou dormir e coloco para carregar. Dá 1 ano depois, a bateria dele tá durando até às 7 da noite. Certo. O meu celular tá com 3 anos de uso, né? Aí, só que ele é um Xiaomi, então a bateria ainda dura 1 semana, né? Tô brincando. Eu ia dizer, 1 semana. Me mostra qual que eu vou comprar um. Então o meu hoje, assim, eu carrego ele durante o decorrer do dia, porque me falaram que você carregar à noite, você causa esse problema de vício na bateria, né? Não sei se é verdade, o meu já tá saindo AA, né? De viciado, mas não quer dizer que tenha melhorado. O AA é interessante. Então, o que acontece, Paulo? Existem hoje várias tecnologias, né, disponíveis no mercado. A nossa bateria é de lítio, né? Lítio é uma tecnologia que não vicia. Ah, Marcos, mas então tua bateria dura para sempre? O que dura para sempre? Me mostra algo. Não vai durar para sempre a bateria da moto, não. Nem a moto não é para sempre. Não, nós quebraríamos, né? Afinal, a gente tem que vender mais. Mas não é esse o objetivo. Mas ela tem uma vida útil estimada de 8 anos. Por que 8 anos? Porque ela tem 3 anos de garantia total, né? Uma outra informação importante que as outras motocicletas não têm esse período grande de garantia. Ou 1.500 ciclos. O que é um ciclo? É a carga completa da bateria. Se você carregar metade, é meio ciclo. Se você carregar a outra, depois você vai dar mais metade, ou mais 30%, 20%, até completar 100% um ciclo. Se nós pegar 1.500 ciclos e dividir que 1 ano tem 365 dias, ou seja, todos os dias você carregar, então, 1 ano, 700, daria 4 anos mais ou menos de garantia, você carregando todos os dias, sábado, domingo, Natal, 1º do ano, coisa que não vai acontecer. Ninguém acontece. Ou seja, a vida estimada dela gira em torno de 7 a 8 anos. Depois ela vai perder um pouco, sim, a autonomia. Mas ela vai perder o quanto? Não sei te dizer ainda exatamente. Isso são estudos realizados em cima de engenharia, né? Mas laboratórios. Normalmente, vamos lá. A gente tem 2 coisas que as pessoas falam muito. Uma fala muito que é obsolescência programada. A outra, que talvez seja pior do que obsolescência programada, é a obsolescência percebida. Se você, não estou falando não só das suas motos, mas de uma maneira geral. Certo. Você hoje, 2022, pegar um carro 2012, você sabe que ele é um carro mais antigo pela cara que ele tem. Então as pessoas não vão querer, assim, tanto comprar um carro mais antigo, porque ele tem cara de ser um carro mais antigo. Correto. Se você pegar um carro 1990 e colocar aqui na sua frente, dificilmente ele se passaria por um carro 2000. Porque certo. ele modelo principalmente externo, né? Da capa, né? Então a gente pensar que a moto vai durar 10 anos, ela não vai, porque ela vai ter essa obsolescência
percebida. Se eu pegar uma motinha de 2000, você vai olhar pra ela e falar assim, é que é farolzinho redondo, banquinho reto, né? Uhum. Mas sabe o que acontece, Paulo? A diferença nossa é que a parte boa, por um exemplo, nós a partir da metade do ano nós vamos vender bateria. Uhum. A gente não troca a bateria do nosso carro, da nossa moto de vez em quando? Carros antigos, caminhões, por um exemplo. Muitas vezes tem um caminhão bonito, de ano, legal, mas o motor tá morrendo, tá pifado, porque rodou muito. O que os caras fazem? Troca o motor e o caminhão continua andando. As nossas motocicletas é a mesma coisa. Pode acontecer de dar um problema na bateria, ou se ela acabar, ter a vida útil dela estimada em período de 8 anos, a moto vai morrer? Não, você compra uma outra bateria, coloca na moto e você vai continuar andando. Se a moto tiver em condições, né? Se você fez as revisões, os ajustes necessários dela, sem problema nenhum, porque motos com 10 anos, elas rodam, né? Não, vamos dizer que não. Lógico, como você me falou, uma limitação menor do que uma sair com um carro novo, uma moto nova. Não tem como a gente dizer, entregar a mesma autonomia de um novo. Isso seria surreal. O carro sai de fábrica com 100 cavalos de potência, mas 5 anos depois ele tem uns 85. Então, né? mesma coisa, né? A diferença é que não tem um número lá pra te mostrar, né? E a nossa diferença que eu sempre digo pro cliente, cara, você tá saindo na frente, você tá tendo uma autonomia, sustentabilidade, tecnologia, custo-benefício. Então, assim, se essa moto, você aqui 10 anos e você não conseguiu usar ela, você economizou para comprar mais 2 nesse período. No mínimo, entendeu? E pensando como brasileiro, hoje a gente tem, vamos trazer para carro. Uhum. A gente tem a Toyota como a grande vendedora de carros. Eu acredito que devido ao valor de revenda de veículo. Uhum. Vocês têm algum dado sobre o valor de revenda da moto? Hoje, na verdade, assim, as primeiras motos que foram entregas nossas foram a EV1. A EV1, ela tinha 1.800 watts de potência, né? E hoje ela tá girando no mercado em torno de 9 a 12 mil reais. Né? Isso 2019, o modelo dela. Uhum. Aí ela saiu, essa EV1, e ela foi acrescentada a EV1 Sport, que é a que eu tenho hoje. Que o principal diferença dela é que a potência da bateria saiu de 1.800 para 3.000 watts. Ou seja, maior autonomia, maior dirigibilidade, maior torque, maior tudo, né? Uhum. Hoje as motos nossas, por um exemplo assim, quem tá recebendo essas motos e tá vendendo a pronta entrega, porque nós temos um pequeno gargalo que é a entrega, né? Os caras estão vendendo a moto com ágio maior, entendeu? A moto vale tanto, o cara tem a pronta entrega, tá cobrando mais caro e estão vendendo. Ninguém fica com a moto parada. E por que tem esse probleminha de delay na entrega? Então, essa é uma informação importante também. As nossas motocicletas, até então, elas são importadas da China, né? Uhum. Quando a Volts iniciou em novembro de 2019, não tinha pandemia, não tinha essa situação. Que eu digo assim, o mundo meio que virou pós-pandemia e antes pandemia, né? As coisas aumentaram, as coisas em falta. E eu, como trabalho no ramo de embalagens, também percebemos isso, né? E o que aconteceu? Depois disso, os insumos cresceram muito, custo marítimo mais que 10 vezes maior, o custo duplicou, né? Aumentou 10 vezes mais. E a demanda, principalmente. Porque antes tinha em torno de 5 lojas. Hoje nós somos em 40 lojas no Brasil já abertas, né? Ou seja, a demanda é tão grande que a capacidade produtiva e a situação de custo marítimo e a falta de peças de produção da China. A China foi um dos primeiros países que entrou, certo? Saiu e voltou a ter a pandemia também, né? Então ela teve vários gargalos lá da pandemia e automaticamente faltou muita matéria-prima. Aço e ferro, se você pesquisar aí no mercado, né, deve saber, foi um dos commodities que mais aumentou nesse período. E as nossas motos são feitas disso. Então não tão somente aumentou como faltou. Por isso que criou esse gargalo para nós. Mas a parte muito interessante e boa é que nós vamos se tornarmos a primeira moto 100% elétrica brasileira. A nossa loja em Manaus, a nossa fábrica em Manaus, já está na fase de acabamento. E tão logo para o próximo mês de março, para início de abril, ela vai começar a rodar em Manaus. Ou seja, a gente vai trazer peças de fora e vai fazer a montagem total aqui. Certo. Esse gargalo reduz. Mas volto a dizer, um ponto. Você vai ter moto pronta entrega, Marcos? Não, a Volts não trabalha com moto pronta entrega. É um outro segmento. Entendi. É o mesmo segmento, mas é uma outra forma de venda de trabalho. E uma coisa aqui que me vem na cabeça. Quando a gente fala de moto elétrica e até talvez um receio de quem compra, se ela molhar, ela para? Não. Eu posso sair com ela na chuva? Pode. Não tem por que parar, porque senão
tu entende que, por exemplo, nós aqui no Goiás é meio 8,80, né? 6 meses chovendo um dia sim e outro também, né? E 6 meses sem um pingo d'água, né? Como falou. Um sol e no outro secando, né? Então, não tem nada disso. O que ela tem algumas precauções, né? Como toda moto. Por um exemplo, ela não pode passar em grandes alagamentos, né? Acoplamento. A água, né? Água alta, né? Que vai bater para cima do motor. Quando você vai lavar ela com jato, né? Que eu lavo, eu tenho vários vídeos meus lavando ela, andando na chuva e tal. Você tem que ter um certo cuidado, porque no compartimento onde fica o tanque tem as baterias, né? Uhum. Você não jogar que esteja aberto e você acabar jogando água dentro da bateria, porque, Marcos, vai dar um problema na hora? Não, na hora talvez não vá dar problema, mas água e eletricidade, eles não combinam muito, então ela vai oxidar alguma pecinha, algum conector, alguma coisa da moto, que pode acabar vindo te dando um problema no futuro. Mas não é que assim, choveu, vou ter que deixar a moto em casa, ou tem cliente que me pergunta, e se eu molhar, eu vou levar choque? Não, esquece, não tem nada disso. A tecnologia dela é totalmente, você não tem problema de levar choque nenhum, e assim, se ela parar, vai ser alguma situação pontual, algum problema que pode ter de defeito, mas não é porque ela molhou, não. Certo. E se ela parar problema pontual? Que problema que poderia ser esse? Não, como qualquer moto, né? Como qualquer carro pode ter. Então, assim, já tem relatos de motos que parou, né? Teve um apagão. Por exemplo, assim, a minha já aconteceu um dia de parar. Eu simplesmente tirei a bateria, desliguei o relé, liguei de novo, voltou, pronto. Uhum. Então, pode acontecer? Pode. Não adianta eu mentir aqui pra você, não, a tua moto nunca vai dar problema, nunca vai ter. Não, como todo e qualquer moto, da Honda, da Yamaha, qualquer carro, pode acontecer alguma coisa assim. Mas... E agora um receio que eu tenho, eu já tive um C4 Palas, carrão. O C4, ele teve um problema, tinha um problema, né? Deus o tenha, muito grande. Isso é duas felicidades, né? Nada, ele foi só alegria. Só alegria. Foi. Quando comprou e Quando quando eu vendeu. comprei e quando eu vendi pra seguradora. Bom. Ele foi PT, infelizmente. Ah. Não deu nada não, Ainda tá bem. tudo bem. Que bom. Ele, dentro do capô dele, ele tinha... não sei quem que teve essa ideia maravilhosa, a caixa de relé dele era dentro do motor e perto do lado motorista, ali em cima, assim. Então, quando você mandava o carro pro lava-jato, virava e mexia, Molhado. entrava água dentro da caixa de relé. Aqui a caixinha dele custava, acho que uns 2, 3 mil reais. Nossa. Então, toda vez que eu mandava pra lavar, eu só mandava no mesmo lugar, porque eu falava, velho, se você queimar a caixa de relé desse carro... Você paga. Você paga. Então, você toma cuidado na hora de lavar. Tá avisado. Aí e assim, é uma parte elétrica extremamente sensível, né? Da sua moto, com certeza ela vai ter uma caixinha de relé, alguma coisa assim. Pior que não tem. Não tem? Não tem caixinha. Ela tem vários fios. Se tu tirar o banco da minha moto, da EVS, principalmente, você vai ver alguns fios e ela tem um disjuntor. Um disjuntor que, por exemplo, assim, é o que leva a energia para toda a moto, porque ela sai da bateria, vai pro motor, vai pro pisca, pro freio, pra luz, né, a lâmpada, né, na frente, né? Então, ali você liga e desliga. Se você desligar o disjuntor, a moto não sai do lugar, não passa energia para lugar nenhum, né? E por incrível que pareça, por ser uma moto elétrica, você vai ver 2, 3 fios só. Não tem. Porque o que acontece? Ela tem, volto a dizer, o motor e a bateria, que é a indução, né? O cabo passa energia pro motor, joga e depois que vai pra questão de luzes. Acabou. Ela tem aquele sistema que o Tesla tem de Não. frenagem e recarregar a bateria? Não tem. Tem, não? Essa pergunta todo mundo faz. Então, uma pergunta aí? Matheus Querini perguntou: qual o fator de proteção elétrica do motor? E qual é a relação peso e potência dos modelos? Eu vou repetir aqui porque tá sem microfone. Qual que é o fator de proteção elétrica e relação peso-potência dela? O fator de proteção do motor, o motor ele é blindado, né? Eu não sei se exatamente essa é a pergunta dele, mas o motor ele é blindado, ou seja, você pode molhar, ir no bar, sujar, ele tem essa proteção que já vem de fábrica dele, né? A questão peso-potência, ela tem uma capacidade de peso de até 200 kg, ou seja, para 2 pessoas, e a potência dela, ela tem uma potência de 3.000 watts, que equivale a uma potência de uma moto de 160 cilindradas, chegando até 7.000 watts de torque. De arrancada, para ser mais uma linguagem popular, ela vai de 0 a 60 km por hora em 6 segundos. Tem uma coisa que eu acho legal do carro elétrico, que a gente não tem numa combustão, quando a gente pega potência do carro, qualquer carro, a combustão, ele tem
X cavalos de potência a tantos mil giros. Ou seja, o motor ele tem que desenvolver um tempo para ele chegar. Todo carro elétrico, moto elétrica também, tem aquele negócio que é assim, ela tá com todo o torque disponível na hora que você acelera a primeira vez, né? Tanto é que hoje em dia, para quem acompanha os arrancadões, você não pode colocar um carro a combustão super potente com um carro elétrico super potente. O elétrico, ele tende a sair na frente. Sai na frente, porque o torque é imediato. É esse detalhe. O combustão, o motor tem que fazer o trabalho em si, da queima em si, tem o óleo e tal, as velas, né? O elétrico não, é simplesmente uma descarga elétrica que joga pro motor, o motor responde de imediato. Então, quando a gente vê, assim, moto elétrica no trânsito, a tendência é que na hora que o semáforo abre, ela sai primeiro, né? Ela sai primeiro. Ela pode sair primeiro, lógico. Depende da pessoa que tá pilotando e no nosso caso até o modo, né, de pilotagem. Se tu botar no modo mais tranquilo, você não vai sair. Se você botar no turbo e sair arrancando, provavelmente ela vai sair, porque é mais rápido. Voltando a fazer uma comparação com a 160, que foi o que você falou antes, 160 pela ficha técnica, né, não eu que falo, mas assim, o que tá escrito, tanto na minha e na deles, 7 segundos, 60 km. A nossa, 6 segundos, 60 km. Ou seja, apenas 1 segundo apenas de diferença. Eu volto a dizer, isso tudo vai depender da onde, quem está pilotando e o modo da moto. Tem uma coisa também que a gente vê muito. Se a gente for para um ambiente controlado, que é o que eu sei que todo mundo faz, dá para ficar empinando ela? Porque ninguém faz isso na rua, é só mesmo ambiente controlado, com toda a segurança, bombeiros. Certo, entendi. Cara, essa é uma pergunta interessante, Paulo. Eu não vou saber te responder, porque ninguém me falou até hoje que conseguiu empinar uma Volts. Se alguém conseguir... Já vi fazendo o zerinho lá, que eles fazem lá, né? Mas foi na praia, uma pessoa fazendo. Mas empinar com eles, eu acho que não sei se consegue fazer, porque você vai... Como ela não tem embreagem, qual que é a diferença quando o pessoal empina? Ele segura a embreagem, acelera o motor, né? E aí fica acelerando e solta a embreagem, ou seja, ele dá o tranco no motor, né? A nossa não tem embreagem, então você acelerou, ela vai puxar. Tu não vai conseguir segurar e puxar. Então, eu acredito que não consigam fazer. Eu te digo que eu não vou tentar porque eu não fazia nem antes na outra. Imagina nessa. Sou o primeiro a ir pro chão, né? Eu também dou conta de fazer isso nem em bicicleta. Mal e mal ando. Tem pergunta aí? Não. Não? Não, eu tô curiosidade. Sim. Como fica a manutenção dela se der algum problema? Ótima pergunta. Manutenção dela em caso de problema. Isso. Nós temos aqui na cidade 2 empresas já que são autorizadas pela Volts a fazer a manutenção e a verificação da moto, certo? Ou seja, Marcos, a moto tá dando um problema. Ok, você vai levar lá, a gente vai tentar olhar, resolver talvez algum detalhe simples que resolva, né? Caso contrário, você vai levar neste autorizado que ele vai fazer uma verificação mais a fundo, né? E vai estar passando direto pro time da Volts. Certo? E aí a Volts vai dizer assim, não, precisa ser trocado, precisa ajustar alguma coisa. As peças a gente vai mandar vir de São Paulo ou da nossa matriz de Pernambuco para se caso precisar fazer a troca. Mas volto a dizer, a moto tem 3 anos de garantia e a bateria tem 3 anos de garantia. Então, nesse período muito difícil de acontecer, o que você vai ter que fazer de manutenção preventiva sua é a troca de pastilha de freio, né? E pneu se você andar muito. Tem um negócio também quando eu fui... Eu sou o piloto de ficha técnica, tá? Que eu acho legal é que é até uma coisa que é uma preocupação, acho que as pessoas talvez não tenham, mas eu acho importante, em relação à segurança, porque do motociclista o para-choque é o peito, né? Então é melhor você parar antes de bater o para-choque em algum lugar, né? Sem dúvida. A Volts, ela vem com... Ela não tem ABS, mas ela tem 2 discos de freio, 2 né? discos na freio duplo e um traseiro. E ele é combinado. O que é combinado? Até para você, como é você acostumado com as motos de combustão que tem embreagem e aceleração, né? E um freio só dianteiro, os dois são 2 manetes. Se você puxar o dianteiro, você vai ver que ele vai frear a roda dianteira e a roda traseira. Para quê? Para não chegar a acontecer de você frear rápido ou acabar querendo fazer uma embreagem e errar, né, no começo, e você frear e frenar somente o pneu dianteiro ou traseiro e a moto derrapar e você cair. Então é combinado. Mas é um freio duplo muito bom que você não vai ter problema nenhum do ABS, comparando com o ABS. Não, e isso daí também eu ouvi falar muito isso, que apesar de não ter ABS, a frenagem dela é excelente, muito né? Por isso que eles têm esse freio duplo na frente e simples atrás.
E agora uma curiosidade aqui. A gente mora no Brasil, querendo ou não, né? A gente tem as estradas de terras planas e os asfaltos buracados, né? Mais ou menos. Como é que ela lida em relação a esse asfalto de trilha que a gente tem? Porque, assim, uma moto normal, ela vai desalinhar, às vezes ela quebra uma roda, rasga um pneu. Eu nem vou entrar em mérito de pneu, porque, assim, cada moto tem o seu pneu, né? Se eu for falar que o seu pneu é mais caro ou mais barato do que uma 160... Acho que não faz sentido. O meu até é, sabe por quê? Porque o meu aro é 17 e ele tem um pneu de 140. O que significa isso? Ele é um pneu mais largo, um aro mais alto. Ou seja, te dá um conforto maior para você dirigir e principalmente para nós andar nessas nossas estradas confortáveis aí. Ou seja, ela tem uma durabilidade um pouco maior e o pneu se tornando mais largo, ela também te dá uma segurança maior na estrada. Quando você fazer uma curva, quando você cair num buraco, ela é um pouco mais resistente, entendeu? Mas você diz assim, Marco, como é que ela vai sobreviver a isso? Eu acredito que vai ser tanto quanto uma outra ou vai se sobressair. Por essas características de roda mais alta, pneu mais largo. Porque quando eu olho para sua moto e eu vejo, por exemplo, uma Titanzinha, a Titanzinha ela segue aquele padrão de roda de bicicleta, raiada, né? Raiada. A sua ela já é uma roda de verdade. Esportiva, inclusive, né? A nossa traseira, ela equivale a uma CBR 1000, que é uma roda monobraço de uma moto de 1000 cilindradas. Aí, se eu empenar uma roda dessa daí, dá problema, né? Olha, o objetivo é que não empene, né? Mas se acontecer, você vai ter que arrumar. Brasil, acontece, né? Acontece. Então, você vai ter que tentar arrumar, né? Ou depois a gente vai ter que pegar uma pra você Você tem essa parte de revenda de peças? Temos. Eu não tenho aqui a pronta entrega, né? A gente tem na nossa capital, centro de distribuição e em São Paulo. Então, assim, precisou, a gente manda vir. Inclusive, a gente tem também centrais, né? Que a partir desse ano vão ter essas peças próximas. As capitais são todos flagships da própria Volts. Ou seja, uma estrutura maior ao qual eles vão dar um suporte para nós, franqueados nas cidades próximas. Se eu trocar o retrovisor dela para aqueles retrovisorzinho triangular, eu vou ser multado? Meu querido, aí eu não vou saber te responder isso. Aí depende de quem pegar você, né? Porque você sabe que o espelho, ele é original. Uma vez que você tirou a característica de qualquer veículo que não é original, você está passível de ser multado, autuado, né? Então aí vai depender da pessoa que falar contigo sobre isso, né? Quem pegar você. Porra, mano, mas não dá pra fazer rantantantan. Não dá. Eu não tenho garantia que não vai multar se pegar com o retrovisorzinho lá que tampa o chifre, né? Que é o curtinho, né? Sim. Pô, cara, eu não vou ter que ir no posto. Isso é chato, né? Não, peraí. Como é que a gente faz amizade? Depende. Olha só, se você comprar uma Work, por exemplo, olha só, nós temos um projeto muito interessante que é as estações Volts. O que é estações Volts? Vai ser tipo como é que eu vou te dizer? Um armário, sei lá, algo grotesco com esse nome, mas não é. Uma estação mesmo de carga e recarga. Que ele vai estar espalhados principalmente nos postos Ipirangas, no Brasil. Em São Paulo ele já está disponível, né, em alguns locais. Aí você pode ir no posto. Você vai lá no posto, vai pegar a bateria carregada lá na estação, carregadinha, coloca na tua moto, vai colocar vazia lá. Aí você vai rodar, vai entregar, vai trabalhar, vai fazer o que você quiser. Próximo vai chegar no posto, vai fazer a retirada de novo. Essa é uma outra comodidade que nós temos, diferencial para os nossos clientes. Que, ou seja, você não precisa nem carregar na tua casa a bateria. Aí eu vou ter que ter duas baterias, uma para ficar na moto ou na estação? Não. O que acontece? A moto você já vem com uma, correto? Ou duas. Mas aí você vai fazer uma assinatura. Você não gastaria, por exemplo, o pessoal do iFood, como eu falei antes, eles gastam R$800 de combustível. Lá você vai fazer uma assinatura mensal, né, de um valor, por exemplo, R$80. E você vai pegar as baterias, você vai abastecer infinitamente a quantidades ilimitada, no caso, né? Por dia, por mês, por semana ou por mês. Então, se você rodar muito, você troca a bateria toda vez que ela acabar. E vai ter uma cheia lá para você. Com um valor daquele máximo, entendeu? Se fosse abastecer, quanto mais abastece, mais você paga. Dessa forma, não. Você paga um valor X e você pode reabastecer a tua moto de energia elétrica quantas vezes você quer.
quiser. Isso daria certo no Brasil? Já Eu tá- não tô duvidando do trabalho, mas a gente mora no Brasil. Já tá dando. E isso, o que é a parte boa? Você vai ter uma autonomia ilimitada da tua motocicleta. Porque diferente da nossa de combustão, que tem posto toda a esquina, nós tem que ter um certo cuidado que quando a bateria estiver no final, você tem que parar e fazer a recarga dela, para depois você andar novamente, né? Se você tiver uma bateria só. Com essa estação, principalmente do Work e DVS, você simplesmente vai chegar no posto e fazer a troca. Em vez da bacia de combustível, você vai pegar uma bateria cheia e vai rodar. Acabou, você vai lá e troca de E novo. tem frentista pra isso? Não, pior que não precisa. Por quê? Você vai ter um aplicativo, inclusive a VS já tem um aplicativo que você clica, você cadastra, apertou, ela abre, você toca, pega a bateria, coloca outra e você segue viagem. Hoje a moto já tem GPS, você liga, desliga ela para o teu aplicativo, você rastreia ela para o teu aplicativo. Uma outra coisa que as outras motos não têm. Então, se, por exemplo, eu comprar uma moto sua e eventualmente... Exemplo não, né? Você tem que efetuar, né? Tornar realidade. Não, eu te falo uma coisa, isso é pessoal meu. Sim. Eu agradeço a minha mãe que nunca me deixou comprar uma moto. Porque se eu tivesse tido uma moto qualquer na vida, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Será? Ah, cara. Você gosta da velocidade? Já foi a época. Hoje eu sou a pessoa que anda 60 por hora. Mas... Então tá na hora de você comprar moto agora, então, hein? eu tô indo pra uma fase da minha vida que eu espero precisar de um carro maior. Ah, legal. Ampliando a família. É. Bom. Então, assim, perdi meu foco. Não, das motos, velocidade, né? Que você estava falando. Você não compraria porque... Isso daí seria eu. Mas eu realmente esqueci toda a minha linha de raciocínio. Eu perdi mesmo. A gente tava falando lá das estações. Das estações, isso, que é a limitação ilimitada, né? A quantidade de vezes que você pode recarregar as tuas motos no dia a dia, né? Voltei o pensamento. Que você falou assim, será que isso pode acontecer no Brasil? Pode e já está em teste e vai acontecer, né? Por exemplo, assim, eu tenho empresas B2B, né, corporativas, que eles têm, por exemplo, 50 vendedores, né, com moto de combustão, certo? Então, essas motos de combustão, eles gastam lógico, combustível, eles gastam com óleo, com filtro, com relação, com tudo isso. Esses caras comprando, tendo essa estação, o que acontece? Eles vão ter a manutenção do dia a dia, que vai ser pastilha e freio, e a recarga dela dentro da própria empresa, ou seja, a pessoa chega, troca a bateria e vai andar, não precisa ir no posto, não precisa se deslocar, entendeu? Tudo no painel, acompanhando, né, em tempo real, qualquer autonomia, ou seja, a praticidade vai ser muito grande. Já está sendo, né? Em São Paulo já tem isso testando, e a gente quer até final desse ano espalhar várias estações no Brasil onde nós estamos fazendo as vendas, né? Vou voltar no meu outro pensamento agora mesmo, mas ver uma ideia idiota. No Brasil, a gente tem uma tomada, a gente coloca nela um T, a gente pega esse T, liga mais 5 T's nele, né? 3 ali, e faz igual a gente faz aqui, né? Que é uma extensão com o T e liga tudo. Se eu ligasse, igual você falou o caso dessa empresa que ela tem lá 50 motos, vamos reduzir o tamanho dessa empresa para ser uma empresa que eu acho que é mais comum. O cara tem ali 3 motos na empresa dele. Aí ele vai, compra lá, 3 volts. Aí ele vai, coloca um T na tomada e liga as 3. Isso aí pode dar problema, não? Não necessariamente, porque como ela tem o transformador, ela vai receber a energia, vai transformar e vai mandar para a moto, né? Ou seja, se a capacidade do T trazer a energia suficiente, ok. Mas não que, por exemplo, vai queimar a moto, vai dar um problema. Não vai dar porque o transformador não vai deixar acontecer isso. No máximo pega fogo é o prédio, né? Porque às vezes a fiação esquenta, né? Aí é uma questão de instalação, né? Do local, né? Não vai ser por conta de vocês. Não, por culpa nossa, pode ter certeza que não. O pedreiro. O eletricista, o cara do T, né? Sei lá. O cara do T. O pensamento que eu tive antes foi porque você falou que você rastreia a moto pelo celular. Sim. Se eu estiver aqui no Brasil e alguém, por acaso, pedir minha moto emprestada no semáforo ali, né? Armado, né? Isso. E eu fornecer essa moto gentilmente a ele, né? Certo. Não pode dar o celular. Hã? Não dá o celular. Tu diz pra ele, você escolhe ou a moto ou o celular. Os dois não. Por quê? Brincadeira, né? Mas se caso acontecer isso... Ou com o celular, com o aplicativo dela, entendeu? Ele tem um GPS na moto, na IVS, né? Não são todas elas, né, IVS? Ela tem um GPS que você sabe onde a moto tá. Aí você chama os homens e manda buscar.
Aham. O cara Mas tá e se ferrado. por acaso... Nem era pra falar isso aqui, né? Mas e se por acaso ele Se não algum viu o malandro- podcast e entregou o celular junto? É. Aí é um pouco mais complicado, mas aí o que acontece? Você vai ligar na central, né, da Volts e falar pra eles, ó, eu tenho a moto tal, pedido, né, a moto tal, que eles têm lá, eles, pelo teu CPF, eles sabem qual moto que eles te entregaram e eles vão fazer, talvez não no momento, né, na hora ali, no exato momento, mas eles vão fazer a rastreabilidade pelo sistema pra ver onde é que a moto tá. Certo. Então, agora vem outro pensamento. Quando eu compro uma moto normal, eu só vou lá no Detran, transfiro e acabou. Sim. Né? No caso da Volts, seria legal então fazer essa transferência também na própria Volts. Porque, por exemplo, eu comprei uma moto sua, você comprou da Volts. Aí, para eu poder rastrear ela... Uhum. Não, você não compra moto de mim. Você compra a moto da Volts. Eu represento a Volts. Não. Você comprou a moto da Volts, você é um terceiro. Ah, tá. Você tá falando uma moto usada, por um Isso, exemplo, já comprou a terceira. Certo. Aí eu comprei a moto de você. Uhum. Aí aconteceu esse Paranauê todo aí e me levaram a moto. Uhum. Então, se você não passou essa moto para mim no sistema da Volts, ela... Você perde a rastreabilidade dela. Ah. Então, para uma pessoa que ela pensa hoje em comprar uma moto da Volts usada, é bom ela também ficar de olho nesse sistema de transferência aí. Eu vou ser bem sincero em te dizer. Isso eu não sei ainda te falar como que a gente teria que proceder para isso. Eu não, Isso hoje não tem acontecido, né? Porque isso é um extra. Esse é, na verdade, um bônus extras que o cara tem, além de todos os outros benefícios de rastreabilidade da moto, né? Que te dá uma segurança maior, né? Então, essa questão de usada é até um ponto importante pra gente rever com a matriz, porque nunca ninguém tinha me feito essa pergunta, mas é muito relevante. E agora vamos para um ponto aqui que eu acabei de esquecer de novo. Hoje eu tô... Eu acho que a Volts Arasco deveria patrocinar a gente por todas as motos pra gente testar durante um ano. Tá a ideia aí, ó. É uma A ideia. gente bota teu logo aqui. Pois é, não, Todo mas prazer. patrocinar não sei, mas pra vocês vir lá andar, conhecer, só não vou agora porque tá fechado, né? Senão, mas vocês estão convidados a vir lá, ué. Tá. Lembrei meu pensamento. É o seguinte. A Volts, eu consigo financiar? Sem dúvida. 48 meses, inclusive. No banco ou direto com vocês? Não, no banco. Nós temos o Credita, que é o nosso parceiro, Santander e BV. O Creditas é um parceiro forte, que inclusive ele fez um aporte de milhões na própria Volts, né, no último ano. Então você pode financiar ela. Inclusive nós temos motos lá que com R$1.000 você compra, você financia o resto, dá R$1.000 só de entrada, financia o restante em 48 meses. Que então detalhe. Quem dá a facada é o banco. Não. Não, tudo bem, tem um juro, não adianta dizer que não, né? Claro. Mas assim, tem pessoas que gastam R$1.000 de combustível por mês e você paga uma parcela de uma moto de 500 e sobra 500 ainda pra você tomar uma, comer, fazer uma festinha, fazer o que você quiser. Mas não pode pilotar depois de tomar uma, né? Não, uma água, um suco, né? Ah, tá. Tudo bem. E questão de seguro, seguradora, como é que funciona? Surrai, maior seguradora da América de motocicletas, faz seguro. No caso, só a Surrai ou alguma outra faz? Especificamente que a gente tem que faz de motocicleta é eles. Ah, tá. Então, por exemplo, eu que tenho meu carro ali no Porto Seguro, vamos dar um exemplo. A Porto Seguro, eu não sei se ela faz seguro de moto, né? Eu acho que eu fiz até uma parceria com uma corretora aqui, e ela de São Marcos. Quem faz de motocicletas é só a Surrai. E aí, inclusive, nós temos também parcerias com a própria Volts. Tem meses que você compra a moto e você ganha 1 ano de seguro completo. Você conhece o Ronaldo da Líder aqui? Não. Não? Líder. Tá perdendo um dos maiores caras de seguro da cidade, hein? Olha eu fazendo merchan pra ele de graça, Olha aí, hein? vamos conhecer. Não conheço, mas vamos marcar. Vamos conhecer esse cara segunda-feira, então. Você quer ver onde é que é o dele? Sabe ali onde é que é o SESI do Jundiaí? Sim. O SESI do Jundiaí tem aquelas 2 pistas que sai do nada e dá em lugar nenhum. Ali, mentira, dá na Goiás ali. Tá. Se você for naquelas 2 pistas ali, ele fica do lado direito, é um prédiozinho com os vidros verdes. Ele é uma seguradora. É só seguradora. Entendi. Né? O nome dele é Ronaldo, o filho dele é o Luiz Felipe. Os caras é bom de seguro. Eu vou falar pra você assim, que de ponto de eu ter uma ex-namorada minha que tinha um carro em Goiânia, faço 10 anos de seguro que esse cara, não sei o que, não troco, bababá. Eu falei, cota com o Ronaldo. Não vou, não sei o que. Eu falei, cota com o Ronaldo.
Cotou com o Ronaldo, ela trocou de No caso dele, não é uma seguradora, ele é o Um corretor, né? Um corretor. Corretor. Ela trocou de corretor porque o mesmo seguro que ela fazia em diferença. Goiânia, ela conseguiu com o Ronaldo mais barato e ainda aumentando, que é aquele quando você bate do outro carro lá, o seguro para terceiro, Uhum. ela aumentou de 50 para 70 mil, de 50 para 100 mil. Olha só. Porque não compensa você ter 50 mil hoje, porque se você bater num gol, custa 90, né? Sim. Então eu falei pra ela, faz 100 mil. Aí ela conseguiu esse lá com o Ronaldo. Às vezes você conversar com ele também, você Não, você bom vê umas saber. coisas E eu massas. tenho do meus carros particular também, que eu faço, como eu viajo muito, né? Aham. Eu tenho seguro dos 2 caras. Então, das próximas, vamos contar com o nosso amigo aí, velho. Ele é fera nos trem mesmo. Então, aqui no tem... Chegou mais alguma coisa? Não. Chegou não? Beleza. Aqui no podcast, além da gente além da gente te apresentar e querer ajudar outras pessoas, iremos ajudar no futuro, né? Com nossa caixinha dos desejos. Uhum. Tem uma coisa também que eu acho interessante, que é o seguinte. Que a gente gosta de fazer uma reflexão, né? E no caso seria você refletindo com você mesmo. E por conta disso, a gente sempre faz 3 perguntinhas no final, né? São 3 perguntinhas simples, servem mais para reflexão. Talvez a gente até mude essas perguntas aí no decorrer do ano, porque eu acho que as pessoas já estão ficando meio manjadas nelas. A primeira é o seguinte: a gente tá agora caminhando aí pro final de fevereiro, né? Hoje é dia 19. 19. Já é dia 19, só tem mais uma semana de mês, né? Acabou. E nesse mesmo mês, ano passado, ali, do meio pro final, fevereiro de 2021, o que era seu sonho? O meu sonho do ano passado era eu estar morando na casa nova que eu tô construindo. Era o meu principal desejo momentaneamente, né? Uhum. Era o principal. Não era negócios, né? Que como eu falei, eu trabalho hoje na representação de embalagens, seguindo 100%. Lógico, crescimento de vendas, né? Normal, né? Mas era o meu principal sonho, era esse. E você conseguiu construir ela? Não. Faz parte, não, né? eu tô construindo ela, mas não consegui finalizar ela. Uhum. E hoje, se a gente colocar ali assim, é um curto prazo, né? Porque acho que a maioria das pessoas pensa que curto prazo é semana que vem, mas não é bem assim que o mundo gira, Não. né? A um curto prazo, para fevereiro de 2023, um ano, Certo. qual que seria um sonho seu? Ser proprietário de 3 unidades da Volts. Em um ano, você quer aumentar em 2. Em 2. Pô, bacana, hein? E uma já tá quase certo. Aham. A segunda. Realmente você gostou do negócio. Mas o negócio é bom também, É bom. né? Vamos ser sinceros. É bom. Eu acho que é uma via de mão única. Não tem muito como você fugir dessa mobilidade elétrica. Tem um negócio até que eu queria ter te falado que eu esqueci. Hoje eu tô com a memória bem ruim. É o seguinte. Eu não sei se você acompanha muito esse lado político do mundo. Tem algumas leis que elas já foram aprovadas que elas são meio que leis mundiais. Uhum. Em 2050, daqui 28 anos, vai ser proibido motores a combustão, né? Então, assim, falta 28 anos. Aí você Sim. fala, pô, tempo pra caramba. Mas daqui 8 anos, em 2030, vai ser proibido a fabricação de veículos a combustão. Uhum. Então, assim, eu até fiquei meio assim, porque eu lembro da época que eu comecei a ver isso aí já tem uns 4 anos, que era tipo assim, você fala, isso aí não me atinge. Aí você olha assim, Land Rover parará de produzir veículos a combustão. Você fala, pô, Land Rover? Então, tá beleza, né? Deixa os caras, né? Uhum. Aí depois vem lá Audi, você fala... A Chevrolet já parou, já tá fechando a loja o laboratório de motores em combustão. Ou seja, ela não desenvolverá mais nada novo. Ela só vai manter o que tem. Mas aí, acho que foi até ano passado, foi a Chevrolet, a Volkswagen, a Renault, salvo engano, a Fiat, não sei se já parou. Eu sei que, assim, é difícil você ver alguma montadora de veículos hoje que tenha ainda pesquisas pro lado da combustão. Tá todo mundo do tipo assim, ó, vai ser isso aí mesmo, gente. A partir daqui 8 anos vai ser tudo híbrido. O que não for elétrico vira híbrido. Que não for elétrico, vai pro híbrido para ir depois pro elétrico, 100%, né? E então, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, nossa, moto elétrica, a gente tá no futuro.
né? Mas é um futuro que, nossa, vai demorar demais para chegar, porque a Titanzinha ainda vai durar mais 15 anos no mercado. Não, ela só vai durar 8, cara. Entendeu? Então não adianta... Vamos falar aqui igual você falou. Você compra hoje uma Volts. A bateria 8 anos. Estimado de vida útil, né? Estimado de vida útil 8 anos. Vamos lá. Vamos colocar que ela durou a metade disso, cara. 4 anos. 4. Durou pouco, né? Então, vamos lá. Em 8 anos, você trocou a bateria dela 2 vezes. 2 vezes. Só porque ela ainda continua atual na tecnologia. Enquanto a sua Titanzinha não vende mais. Pois é. Então, se você comprar uma Titanzinha 2029/30... provavelmente em Sejam as últimas. Em 2032 você vai estar pagando o preço da moto numa relação. Porque vai tudo ficando obsoleto. Né? O que acontece? Eu acho que as motos de altas cilindradas ainda elas vão perdurar mais tempo, né? Elas vão continuar com mais tempo. Porque assim, alguns modelos, né? Como assim, de tipo hobby, de gosto mesmo. Mas as motos menores, intermediárias, os carros, por exemplo, aqui mesmo a Nissan já tem carro 100% elétrico aqui em Anápolis, eu fiquei sabendo há pouco tempo. Mas não é acessível. Não, essa é uma outra grande diferença. Os carros não são acessíveis. A diferença dos carros elétricos para os carros de combustão é quase que o dobro, certo? Muito mais. Pois é. Mais. E por que as nossas motos é o mesmo preço ou só 10% a mais? Porque assim, aí eu acho que tem algum jogo de interesse ou sei lá... Mas a gente tá conseguindo fazer uma diferença muito... Quase que... Tem motos que não tem diferença e a diferença é muito pequena. Por quê? A gente quer atingir todos os nossos públicos, entendeu? Transferir essa tecnologia, esse benefício para o nosso cliente, entendeu? Grandes marcas, que não precisa falar o nome aqui, por que não fizeram ainda? Será? Né? E tem uma coisa também que é um papo que eu ouço, mas que não faz sentido quando você pesquisa um pouco mais a fundo, que eles falam que os barões do petróleo, porque para eles o combustível, não sei o que. Não, cara, hoje se você pegar uma petrolífera, na verdade ela ganha mais dinheiro te vendendo sacolinha de plástico que gasolina. Né? Inclusive, o segmento... de embalagens que eu atuo, a matéria-prima é petroquímica. Vem do petroquímico. Agora vamos... Você quer ter um jeito que, por exemplo, agora vamos acabar um pouco com essa parte da isenção de poluição da moto. Não da moto em si. Mas a maior produção de energia hoje, na maioria dos países, ela é nas termoquímicas, né? As termodinâmicas, termoenergéticas. Essas termoenergéticas, a base... Queima de combustão, né? Vem do petróleo. Então, tipo assim, não é a moto em cima. Tô falando assim, a gente tá gastando petróleo com a luz acesa, né? Isso. E o que acontece? Até 2050, o Brasil tem que neutralizar a emissão de gás carbônico. O iFood, até 2025, ele quer neutralizar 50% da emissão de CO2. Senão ele não se mantém no mercado, 2025. Né? Tamo aí. Então é amanhã. Então as coisas vão mudar, estão mudando muito mais rápido do que a gente pensava, os nossos pais ou nós há 10 anos atrás. Pô, mas isso aí é um negócio lá no futuro. Não, meu querido, o futuro chegou. E você tem que atualizar rápido, senão você fica para trás. O futuro é muito diferente do que a gente esperava. Então... E a gente tá na fase de transição, a gente não tá na fase da estabilidade, né? O próprio iFood, eles querem zerar isso aqui até 2025, que é 3 anos. Vai pra moto elétrica, eles vão pra bicicleta, eles vão com entrega de drone, deve ter visto, né? Com teste, entrega de drone. Acho que aquilo não vai pra frente não, cara. Cara, eu sou bem sincero, minha opinião, qualquer coisa pode ir pra frente. Pra mim, eu acho que tudo é possível, desde que você tenha um estudo, uma viabilidade, uma coerência no que o cara faz. E hoje, com tudo que existe em tecnologia, Paulo, cara, eu acho que não, porque é o seguinte, cara. Se viesse um drone entregar aqui, o vizinho tacava uma pedra nele, de repente tava lá no Facebook lá vendo o drone. Não, aí que tá. Mas não, mas é Brasil. Isso é interessante. Brasil. Aí o que você tá dizendo assim? Mas aí é a cultura, infelizmente, do povo, né? Mas não é que o projeto não viabiliza. Não viabiliza nesse local por causa da pessoa, mas o negócio seria muito importante. Aí, nesse ponto, eu ainda falo assim, agora eu gerando a treta. Ia ter entrega de drone no Alphaville, mas não ia ter entrega de drone no industrial. Desculpa, Rayane. Entendeu? Não tô querendo dizer nada. Sim. Mas eu falo assim, às vezes a cultura. Talvez chegasse o ponto que tivesse entrega de drone em todo lugar, né?
E eu falo industrial porque já morei lá, tá? Não tô... É uma brincadeira com quem... Na verdade, eu não morei no industrial, eu morei em Diana 2, que é depois do industrial. O detalhe é que eu nem conheço onde fica do industrial, então... Não. Interessante. Não, são algum bairro, né? Sei, Não, é um bairro aqui de Anápolis. Uhum. Por exemplo... Você quer o Daia. É depois. Ah, depois? É. Ah, mas era perto. Eu morava depois dele. Tu tá indo pra Leopoldo de Bulhões? Gameleira. Ah. Eu virava ali, eu não ia reto. Não. Pra você ter ideia, daqui da onde é o estúdio hoje, eu morava a mais ou menos 60 quilômetros. Uhum. E eu trabalho aqui próximo. Então eu ia e voltava todo dia. Olha só, uma moto elétrica pra você seria ideal. Cara, eu mudei de casa por causa do preço da gasolina. Não, eu acredito. E hoje o que eu pago de aluguel... Compensava o que eu gostava de combustível. Não vou falar... Posso falar que hoje é mais barato porque a gasolina ainda subiu muito. Uhum. Mas eu tenho conforto. Sim. Eu nem o falo... tempo que você perde de trânsito, né? Uma moto talvez pra mim seria legal, mas eu acho que talvez me renderia dinheiro, me faria ter dinheiro. Mas hoje eu não prezo dinheiro, hoje eu prezo o tempo. O tempo. Então, o tempo é dinheiro, né? Mas o tempo descansando, dormindo, rende mais do que o tempo economizando. Lógico. Mas é um pensamento meu. Acho que cada um tem que estar ciente da própria realidade, né? Isso que muda, né? Uhum. E para finalizar também, tem uma pergunta também, que é o seguinte. O que tem que acontecer na sua vida para você olhar pro lado e falar assim, eu tô vivendo um sonho? O que tem que acontecer? Sei lá, tem que estar com meu filho formado na faculdade, eu tenho que ser o maior dono da Volts, o que é? Não tem nada específico. Hoje eu sou um cara abençoado, eu tenho uma família linda, entendeu? Então, assim, eu posso te dizer que seguindo o padrão que eu tô hoje, tá perfeito pra mim. Não tem nada assim, tem que acontecer algo pra dizer realmente que vai mudar a minha vida. Uhum. Pra mim não precisa, porque eu saí de uma base muito pobre, muito humilde. Eu não tinha energia elétrica quando eu nasci. Eu vivi por muitos anos sem energia elétrica, né? Na minha casa. Mas no interior de descanso lá. Mas por isso que eu descansava bastante. Não tinha energia, dormia cedo. Acordava tarde. Dormia com os bem, acordava com os gatos. Como diz assim, com as galinhas, né? Porque as galinhas começam a escurecer, elas vão dormir, né? Uhum. E acordava de manhã cedo com eles também, cantando. Então eu digo assim... Eu tendo saúde e a minha família tá bem, então Deus acima de tudo, e a minha família estando bem, né? Tudo certo. Entendeu? Eu acho que isso, pra mim, é o principal. Você acha que você já tá vivendo num sonho, então? Eu acho que sim. Em partes, eu acho que sim. Porque, como é que se diz? Você vem de uma base, né? Então, quando você tem uma base de criação, você tem algumas percepções, alguns sonhos, alguns desejos, né? Eu posso dizer que os meus desejos pessoais não são tão grandes, tão ambiciosos, né? Uhum. E quase todos eles eu já realizei. Hoje, para dizer que não, o que me falta é um imóvel beira-mar, na praia. É isso que eu quero. Meu futuro, entendeu? Porque eu não vou morar no Goiás para sempre. Isso já tá certo. Por quê? Porque eu vim pro Goiás para não morar no Goiás para sempre. E aonde que você queria morar para sempre? Eu vou pro sul, né? Eu vou voltar pro sul. Se fosse pra você ter um imóvel à beira-mar, qual praia? Litoral de Santa Catarina. Sem dúvida. Nossa, que mar gelado? Por quê? Quem disse? Quando que você foi lá pra estar gelado? Depende da época. Se tu ir no inverno, vai estar gelado, né? Lá tem o inverno, você tomar um vinho, aquele friozinho gostoso. Verão, lá é meio assim, 70, 80, que você queima, daí você vai pra praia de boa, entendeu? Então, lá tem 4 estações do ano bem definidas em um ano só. Aqui nós temos 2, né? Que estamos vivendo uma aqui. Mas é porque Goiás, assim, ó. Às vezes tem aquele friozinho bom pra você tomar um café. Tem frio, não. E às vezes tem aquele calor ótimo pra você tomar um café. Tá tomando café. O importante é você tá tomando café. Não, o pior é que aqui no Goiás muitas vezes... nossa, o ano passado deu um pouquinho de frio em julho, né? Um pouco diferente, mas não é o frio nosso lá de menos 1, 0 grau, 3 grau, aquela geada, e você botar uns, como diz um gaúcho lá, assim, o cara coloca uns 4 blusas, uns 3 cachacolos, um ponche, uma touca, uns não sei o que, e diz, nossa, que friozinho gostoso no meio de uma lareira com tomando... Não, isso aí não... Aqui, pra te falar a verdade, eu moro aqui desde os meus 3 meses de vida. Uhum. Frio mesmo era quando eu era pequeno
Diz que há alguns anos... Não, já tem uns 25 anos pra lá, viu, né? Uns aninhos bons. Pelo menos Diz 15 que meses. mas chegou até a gear na região, aqui né? geava. É. Aqui geava. Hoje, se você pegar alguns lugares da cidade, por exemplo, aqui da janela aqui, que é pega bastante cerradão, às vezes você acorda, dependendo do dia, umas 9 horas da manhã, assim, você ainda vê aquela neblina lá na frente, longe da cidade, né? Eu trabalho numa funerária e lá também, às vezes, assim, coisa de 11 horas da manhã, você vê uma neblinazinha lá no meio do nada, do nem assim, que você sabe que é um brejo, né? Certo. Mas fora isso, cara, aqui não faz mais frio, lá no não. sul, muitas vezes você vê uma neblinazinha assim por uns 3 dias atrás do outro, você vê o sol sem ver nada, entendeu? Aí o bicho pega. De noite, pra dirigir é ruim, porque a neblina é muito fechada à noite. Em algumas, principalmente na nossa região oeste lá, que é bem plana, assim, tu faz 20 metros máximo sem pegar um morro, né? O Minas ali. Ou pior. Né? Credo. É complicado. Mas como eu falei, é cultura, é região, não, a região em si, eu gosto, né? Aqui o povo nem sabe, a maioria não sabe nem pra que serve uma segunda pele. Um anorak, um corta-vento. Corta-vento, agora que eu vejo popularizando, cara. Corta-vento com esse nome específico. Corta-vento é aquela jaquetinha que onde o vento bate e ela só serve pra tirar aquele frio do vento mesmo. Ah, entendi. Não, lá no sul você põe, como diz o outro, você põe uma camiseta embaixo, põe uma manga longa, daí você coloca uma blusa, aí você coloca a gente fala de japona, né? O que a gente fala que é os anorak. A japona, daí você coloca um sobretudo, aí você vem com como é que é? Esqueci até o nome lá do negócio pra botar no pescoço. Aí você coloca o cachecol, daí você coloca a touca, né? A touca, uns 3 pares de meia, uns 2 pijamas por baixo das calças. E tomando chimarrão. Tomando chimarrão. O chimarrão é bom. Eu gosto. Eu só tomo chimarrão todo dia. Eu acho engraçado quando eu morava em Mato Grosso lá com o pessoal. Cara, lá era assim, lá dava 5 horas da manhã, o sol já tinha nascido. Você não precisava de ligar você podia deixar o chuveiro desligado, porque já tava quente a água. Do outro dia não tinha esfriado à noite ainda, né? Não dá tempo de esfriar a água, mas é porque eu já devia estar fazendo uns 30 graus, assim, tipo 6 da manhã. Nossa, E lá é aquele clima mais úmido, então é meio com a sauna. Aí eu passava na frente da clínica que eu trabalhava lá em frente, um senhorzinho lá, eu chegava lá às 7 horas, ele tava sentado na porta de casa, assim, com a garrafinha de café do lado lá. Ah, café. Não era café, tomando chimarrão. Ah, chimarrão. Eu falei, cara, é cuia. Não, mas com a cuia, mas com a garrafinha do lado. Na hora que ele destampava aqui, não saia nem fumaça de dentro da garrafa, assim, né? Porque tava na mesma temperatura do lado de fora, né? Aí eu falei, velho, esse cara é muito animado. Mas a cultura do sul. O meu pai, meu falecido pai, ele levantava 4 e pouco da manhã, acendia o fogo no fogão a lenha, né? Esquentava uma chaleira de ferro, de água, tomava chimarrão, daí ele saía pra fora, tratar os bichinhos, animal, voltava, tomava café, aí depois ele ia pra roça, né? E ao meio-dia ele chegava, tomava chimarrão, almoçava, a final do dia chegava, tomava chimarrão pra depois jantar. Era meio que assim, sagrado. Se não tivesse chimarrão. Lá era muito tereré, que acho que deve ser um primo do chimarrão, né? O tereré ele é pro calor, né? O objetivo dele é refrescar. O chimarrão mesmo, o objetivo é esquentar o peão mesmo, entendeu? Eu mesmo, eu amo tererê. Aqui em casa eu tenho pelo menos 2 tipos de erva diferentes, umas cuiazinhas diferentes. Nós também tomamos aqui já, por causa que aqui, como tem uns dias aí que o bicho pega, né? Então a gente toma tererê também aqui, mas eu ainda prefiro o chimarrão. E chimarrão, vocês não compram erva, não é igual tererê que você compra erva pronta, né? Lá vocês pronta mistureira, não é não? Não. Na verdade, tem a erva do chimarrão, ao contrário do tererê, a erva do chimarrão, que eu, por exemplo, tomo, né? E a maioria das pessoas, é erva pura de uma árvore só e principalmente nativa. Porque quando eu vejo pra vender, eu vejo lá pau de véi, não sei o que de cavalo, canela de não sei o que, aí tá lá, erva para chimarrão. Não, mas aí que tá, isso aí não é erva, isso é mistura. A erva mate mesmo, ela é erva pura, né? A questão não utilizaciona um pouquinho de açúcar em si, mas aí, por exemplo, você compra... Aqui em Goiás, inclusive, tem muito poucos mercados que vendem erva mate de chimarrão mesmo. Eles vendem mistura e muito tereré. Inclusive a tereré no mesmo copo, no mesmo pacote da erva de chimarrão, que ela é mais grossa ou mais fina, entendeu? Erva uruguaia, pura que você vai folha. Ver.
daí tem muito pauzinho, ou mais folha, mais picada em si, né? E já o chimarrão não. O chimarrão é pura erva. Eu, particularmente, compro só da erva nativa. Ou seja, nem é plantada, é do mato mesmo. Ela tem um sabor diferente. Aí eu gosto muito... Aqui em Anápolis tem uma materia, né? Tem? Não sei não. Materia. Só que é mais pra... Nunca, na verdade, até uma falha minha, eu nunca perguntei se tem pra chimarrão. Mas pra tereré lá, tem bastante. Né? São duas culturas que, a maioria das vezes, andam próximas, pelo menos, né? E só uma última pergunta aqui antes de encerrar. Sua cuia de chimarrão é da Stanley? É do quê? Da Stanley? Não. Ah, tá, não, tudo bem então. Não, é de purrungo mesmo, como diz, de nego velho. Tá. Olha aqui pra tua câmera, Marcos. Deixa umas palavras últimas assim, pra quem tá assistindo a gente, pra quem aguentou a gente aí por algum tempo, 1h30. Quem tá ouvindo a gente, deixa umas últimas palavras aí, não que você vá morrer, mas porque nós vamos encerrar o episódio, né? Pra quem quer falar, olha, pode olhar diretamente pra câmera pra falar. Legal, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade. E eu acho que uma frase, né, que nós temos na própria Volts é que, assim, a gente muda, o mundo muda, né? A gente muda, o mundo muda. Então, eu acho que é uma pequena reflexão para todo mundo. O que a gente pode fazer para mudar? Seja atitudes pequenas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, que a gente começa a mudar e, automaticamente, se a gente consegue passar isso para alguém, essa pessoa muda. E logo a gente vai ver que isso se torna uma cadeia, se torna algo que as outras pessoas vão mudando. Então, vamos fazer alguma coisa diferente para a gente mudar e logo a gente vê que o mundo vai mudar também. Então, prazerzão ter sentado aqui, conversado contigo, aprendido mais sobre motocicleta elétrica, chimarrão e mais a cultura ali do Sul, sabendo que o Sul não é só Paraná e Rio Grande do Sul, também tem os barriga verde. Tem os barriga verde, as Catarina lá. Então, brigadão novamente, tá? Pelo seu tempo, pela paciência, por dividir um pouco da cultura e do conhecimento com a gente, tá certo? Show de bola, Paulo. Eu que agradeço pela oportunidade. Fico lisonjeado de estar aqui. Estou à disposição de vocês, os clientes, quem precisar. Eu fico na loja, fico no escritório. Tiver dúvidas sobre as motos, dúvidas sobre as embalagens, dúvidas de alguma coisa que a gente pode agregar, pode contar comigo. A gente está à disposição. Só para encerrar aqui, eu acho que tá uma falha minha e eu quero corrigir que ainda dá tempo. Para quem não sabe aonde fica a Volts, aonde ela fica? A Volts é muito prática, é no Colégio São Francisco, bairro Jundiaí, na Pinheiro Chagas, sentido ao Parque Ipiranga. Ou seja, na própria quadra do Pinheiro do Colégio São Francisco. Tá certo. E você sabe o telefone de lá de cor para deixar aí para caso alguém queira ligar lá para ver? 91655449. Beleza. Ou então. Volts Anápolis no Instagram, que tá tudo lá. E responde a gente mesmo. É isso aí. Tem um pessoal que vai atender vocês lá, o pessoal de vendas, o pessoal de marketing, tem uma equipe lá que fazem um atendimento muito bom, e se não fizerem, me avise. Tá certo, brigadão. E para você que ficou até aqui agora, o meu muito obrigado. Para você que tá vendo a gente no Instagram também, obrigado. Para você que tá no Spotify ouvindo a gente, muito obrigado. Se não curtiu, curte, compartilha. Se não tá inscrito no Instagram, no YouTube, no Spotify, se inscreve, segue a gente, deixa um curtir. A gente também tá no Facebook, tá bom? E por hoje é só. Até a... Faltou. Opa. Faltou. Mas quase que eu vou embora. Hoje eu tô ruim mesmo da memória, ó. O que aconteceu? A gente tem um quadro aqui que é o seguinte, voltando, que é o Pergunte pro Futuro. Nesse quadro, você pergunta pra próxima pessoa que vai vir aqui. E a última pessoa que veio aqui deixa uma pergunta pra você. Certo. A pergunta, qual que era a pergunta mesmo? Era do ECA, né? O que você acha do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ixi, Maria, hein? Não posso falar porque eu não conheço o Estatuto. Tranquilo. E para quem vai vir aqui terça-feira conversar com a gente... ele é um rapaz... Eu sempre dou 3 características que vai ser bem assim. Ele é homem. Ele tem mais ou menos a minha idade ali, eu acredito, em torno dos 30 anos. Não que eu tenha 30 anos, eu tô com 20 e poucos, tá? 20 todos. Quem me dera. E vamos passar... Vou passar uma característica bem assim que talvez você mate a chave. Não...
ele tem o cabelo para baixo do ombro. Deixa uma pergunta para um cara que tem ali em torno dos 30, é homem e tem um cabelo abaixo do ombro. Uma pergunta que vai direcionado ao slogan nosso. O que você poderia fazer para melhorar o futuro? Fechou. É isso. Alguma coisa, né? E é com essa pergunta que a gente encerra por hoje. Um abraço. Tchau, tchau.